E nós vamos entender agora, né, essas medidas, né, o que é que isso pode trazer de mudanças para o trabalhador, que é a parte mais interessada neste exato momento que acompanha a nossa programação. Nós vamos entender essas medidas ponto a ponto com o economista Diego Freitas. Diego, vamos falar um pouco sobre esse pacote do corte de gastos. O dólar acabou disparando. Precisamos ver essa disparada do dólar como uma surpresa por conta desse anúncio, inclusive, do pacote de corte de gastos? Boa tarde. Boa tarde, nossos teleouvintes, né? O dólar já era esperado essa subida, ele já estava ali paquerando os R$ 6, nós no mercado já estávamos projetando isso. E o projeto que foi apresentado não foi um projeto que agradou ao mercado, foi um projeto que vai aumentar o arcabouço fiscal ainda. Porque quando você tira 80% que é a população que está recebendo até R$ 5.000, o rombo vai ser maior. Mesmo que você vá tributar quem ganha R$ 50.000, é uma parcela pequena da população. Não dá para cobrir. Então, o mercado sabe fazer conta. E sabendo disso, o dólar dispara. Como é que o dólar dispara? Fuga de capital. Ou seja, o capital estrangeiro está saindo do país. E que isso gera uma corrida e o dólar fica cada vez mais caro. E o que acontece? Taxa de juros alto para conter essa saída discriminada. E com isso, taxa de juros alto, menos investimento, menos crescimento, menos emprego, menos renda. Então, a economia são muitas engrenagens que você mexe em uma, ela tem impacto em todas as outras. Então, tem que ter muito cuidado. Foi uma primeira vez que eu vejo uma reforma assim, de peito aberto. O ministro está de parabéns em enfrentar o mercado, porque precisa ser feita uma reforma dessa do imposto de renda, que não existe uma pessoa que ganha R$ 5.000 hoje pagar 27,5% do imposto de renda. É uma tributação altíssima. Precisa pagar imposto, mas não nessa alíquota tão grande. Então, fazia um escalonamento, 2 salários mínimos, 2%, 3 salários mínimos, 3%, e assim você ia escalonando até o máximo que você conseguiria aí, de 30%, como ele está almejando, como alguns países nórdicos do primeiro mundo, na Europa, tem essa tributação. Então, tem que ter muito cuidado e precisa ser discutido, como ele bem falou aqui na reportagem. Agora, o que diz, Diego, essas medidas, já que, como economista, é importante levar o seu conhecimento técnico. Estamos aqui com o economista Diego Freitas, desculpa. Farias. É Farias mesmo, Farias, né? é. Diego Farias, então, aqui, né? Então, acabei falando certo, né? Diego Farias aqui no estúdio como economista. Diego, o que é que explica essas medidas, então? O que é que diz, em contexto, essas medidas para quem está em casa entender? Veja só, o governo federal, ao contrário, até o estado de Alagoas está chegando isso e a prefeitura ainda não. Mas o governo federal, ele tem uma dívida. O que ele arrecada não é suficiente para pagar suas dívidas. Só que o governo federal, existe uma máquina que ela pode imprimir dinheiro, ou seja, a Casa da Moeda. E quando vez que ele imprime dinheiro, há inflação, ou seja, seu valor, a sua moeda perde valor. Ou seja, aquele R$ 1.000 que você ganha, você fazia uma feira, hoje você não consegue fazer mais, porque os produtos ficam mais caros, porque existe mais moeda de circulação. Então, o governo federal ele começa a imprimir dinheiro. Então, para fechar essa conta, falando aqui para você diretamente, o que acontece? Ele precisa aumentar os juros. E quando você aumenta os juros, vai acontecer agora aumento do dólar. Aumentando o dólar, o seu pãozinho que você compra lá todos os dias vai aumentar também. Isso vai gerar inflação. Então, a gente pode viver o que a gente viveu na década de 80, né? Aquelas inflação descontrolada, como a Argentina viveu agora recentemente. O que esse governo novo da Argentina está fazendo? O que era que o mercado queria que o governo fizesse? Cortar gastos de fato. Eu vou cortar aqui na comunicação, vou cortar aqui tanto em outras secretarias supérfluas, que não foi feito, né? Foi feito um programa um pouco meio populista, né, relacionado às pensões dos militares que precisam ser feito mesmo, as emendas, a redução, o salário mínimo, querendo ou não, graças a Deus, ele não vai mexer, toda vez é o trabalhador que paga essa conta, e graças a Deus não vai mexer no salário mínimo, toda vez já tendo um poder real ganhando. Então, são medidas que o mercado queria mais e não foi feito. Que era o quê? Reduzir o máximo possível, reduzir o judiciário, reduzir os supersalários. Essa era a economia que o mercado queria que fizesse. Como precisou desculpa até a palavra, de um louco no governo da Argentina para botar a economia nos trilhos. Falando sobre o imposto de renda, é óbvio que isso ainda vai ser apreciado, né, pelos parlamentares, pelos senadores, pelos deputados, mas como acreditar que a discussão será pensada no povo, né, quando estamos falando que essa tributação ficará maior para quem tem um salário a maior do que R$ 50.000, como os deputados e senadores, por exemplo, Diego? Essa primeira vez que aconteceu isso foi no primeiro governo de Fernando Henrique. Botou uma tabela da nova do imposto de renda. O que acontece com todo mundo? E vai olhar onde você está. Eita, eu estou onde nessa tabela aqui? É uma tabela gigante, mais de 10 faixas. Eita, qual a faixa que eu estou?
Isso é natural no ser humano. E isso quem vai votar vai olhar também onde eu estou, qual o segmento que está, mas precisa ser feito um cálculo estimativo. Ó. Essa tabela vai ter tanto de arrecadação, essa tabela X, outro tanto de arrecadação. E você fazendo isso de maneira transparente e ter uma votação que é para o Brasil. Hoje a gente está vendo, a questão ideológica. A primeira vez que eu vejo os neoliberais da Faria Lima, do mercado financeiro, ser contra a corte de impostos. Que eles sempre querem Estado mínimo, Estado menor, quanto menos Estado, melhor. E quando o Estado diz, vou cortar imposto, vira esse auê todinho, né? Então, a gente precisa ter transparência, ver quanto é que está a tabela, até porque o imposto de renda é um dos 7 impostos que a União tem a seu favor, e um que ele já até falou do taxar os super ricos, também é uma medida muito populista, né? Que você imagina, você é um super rico, o Brasil vai começar a taxar, o que é que você vai fazer? Você vai mudar seu domicílio fiscal para outro país. Era igual aos outros países que já tentaram fazer isso e não deram certo. Mas são medidas populistas, o povão gosta de escutar, mas quando a gente bota na prática, isso é ruim. Né? Isso aí afasta aquela pessoa que iria empregar, gerar emprego, gerar renda. A gente tem que ter um dado técnico. Para a gente conversar de emoções, a gente vai numa mesa de bar e a gente discute isso aí, né? Mas como eu ganho dinheiro e tenho que transformar a informação da maneira técnica, sem ser ideologia de esquerda e direita, então tem que ter muito cuidado e ser bem transparente e bem técnico relacionado a esses dados. Eu já vi aqui alguns posicionamentos, nós mostramos no VT anterior, nossa produção tenho certeza também que prestou atenção sobre esse assunto, porque vi ali senador mais brabo do que um siri na lata dentro dessa situação. Então eu fico pensando assim, será que de fato o assunto vai ser discutido pensando no benefício do povo ou no benefício pessoal, que acaba sendo, no final das contas, essa é a grande dúvida. A questão do reajuste do salário mínimo, o que é que essas medidas elas vão trazer de mudanças também no reajuste do salário mínimo? Vamos lá. Tecnicamente, foi uma medida para acalmar o mercado. O mercado não gosta que o salário mínimo aumente. Por que o mercado não gosta que o salário mínimo aumente? Porque toda vez que há um aumento do salário mínimo, existe um repasse de preço inercial, que a gente chama inflação vegetativa. Aumentou o salário mínimo, o que é que vai acontecer? Aquele seu pãozinho aumenta, o café aumenta, a água, o seu condomínio, o plano de saúde. E isso é um gatilho mental. Por isso que o mercado não gosta muito do aumento do salário mínimo. Para você ter noção, nos Estados Unidos não existe a figura do salário mínimo. A outros países não existe uma figura de um salário mínimo. É o livre mercado, a mão invisível que se autorregula. Alguns estados, eles têm alguma profissão que tem um valor da hora mínima. Então, aqui no Brasil, o mercado não gosta muito quando tem esses ganhos reais de salário mínimo. Mas como eu sou bem técnico, eu deixo essa parte ideológica sempre para fora, eu deixo para a mesa do bar. Quando tem aumento do salário mínimo, a base da nossa pirâmide tem uma folguinha a mais para comprar o seu bem, comprar uma geladeira nova, uma televisão. Eu não vejo isso como, até o próprio presidente já falou, como um gasto. Eu vejo isso como um investimento, como são seres humanos, não são números, são seres humanos lá que estão precisando de um aumento real, tem uma folga orçamentária no seu dia a dia. O tema abono salarial, o que é que isso também tem de mudanças e também acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. O que é que podemos falar a respeito depois desse anúncio do Haddad? Você pode ver que foi até uma questão meio política, né? Foi aquele, parecendo uma campanha política, né? Um anúncio, não foi um anúncio técnico, foi um anúncio meio florido, foi um anúncio que quis ter uma comoção. E esse abono é como, eu volto a dizer, quando a gente estuda e começa a fazer comparação. O Brasil é o único país da América Latina que tem um abono. Então, são coisas assim que só existem no Brasil. Agora, o BPC é bem importante porque o nosso sistema previdenciário é deficitário. A gente está numa pirâmide invertida. O que é uma pirâmide invertida? A gente tem mais pessoas aposentadas do que pessoas sustentando essa pirâmide, que é o quê? São os trabalhadores. Então, vai chegar um momento que essa pirâmide não vai mais ficar de pé. Então, tem que ter muito cuidado, a gente vai ter que aumentar a alíquota, vai ter que aumentar o tempo de contribuição. Isso é ruim, eu estou falando isso para vocês, mas é a realidade do nosso Brasil. Não só o Brasil, mas é a nossa realidade que estamos vivendo aqui nesse exato momento. E durante esse anúncio também o que foi apresentado, né, que a equipe econômica está propondo um reforço na fiscalização do programa Bolsa Família para garantir que essa versão mais robusta também do programa, inaugurado inclusive em 2023, efetivamente chegue a quem mais precisa. Esse é um aspecto que precisa ser observado com essas novas regras através da emenda do corte de gastos? Vamos lá, vamos para os números. Você sabia que o fundo eleitoral é maior do que o Bolsa Família? Ou seja, você precisa, porque é questão que você mostra, estou lá fiscalizando. Precisa fiscalizar, precisa ter o controle, precisa ter a biometria, que ele anunciou que vai ter a biometria. Mas
algo que eu estou falando, imagine você no seu rol de despesa da sua casa, energia, condomínio, aluguel da casa, é como se fosse um Netflix. É um valor tão irrisório que você gasta com outra coisa aqui, muito mais caro, que tem um valor muito agregado, que esse daqui é mais questão populista. Precisa fazer, precisa ter esse controle, mas tem outros controles aí que a gente precisa. Eu não vi falando nada do corte do fundo eleitoral, perdão dos partidos políticos, ou seja, tem coisas que o mercado estava querendo ver e não teve, não aconteceu. Diego, muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez por contribuir aqui com o Gazeta News Edição da Tarde para levar para a informação para as pessoas que acompanham o nosso programa, tá certo? Tá certo. Eu sempre aqui, sempre à disposição, de maneira técnica, e esqueça essa questão ideológica, né? Você entra nas redes sociais, quem é de uma bolha só vê aquela coisa, quem é do outro lado só vê o outro lado, né? Então, tenta sempre ver os dois pontos.